Olá, meus queridos, bom dia para todos. Vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e de teologia ministerial. Hoje vamos iniciar, tá certo? A matéria de profetas maiores 2. Nós, no mês passado, estudamos a matéria de profetas maiores 1, onde estudamos a parte introdutória, o que é um profeta, aprendemos a sua expressão etimológica dentro da língua hebraica, como também da língua grega. Falamos da atuação profética no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Explicamos que no Antigo Testamento profetas servia como ofício e o ministério profético, tá certo? No Novo Testamento é o ministério para a ministria, para o serviço ao ministério. Falamos também que a lei e os profetas, de forma oficial, foi até João Batista. João Batista, mesmo vivendo no Novo Testamento, ele é o último profeta, tá certo? Dessa raiz que chamamos de veterotestamentário, ok? Falamos acerca do primeiro profeta maior, que é o profeta Isaías, e vamos começar hoje a matéria, tá certo? De profetas maiores 2, onde vamos estar falando um pouco acerca de Jeremias, certo? O ambiente histórico, tá certo? Os impérios dominantes da época. Vamos estar falando também da sua chamada, de algumas particularidades que envolvem a sua chamada. E vamos estar falando também das 4 fases deste período, né? Que é o cativeiro assírio, a primeira fase, a segunda e a terceira fase do cativeiro babilônico. E vamos encerrar no livro de Lamentações de Jeremias. E depois vamos estar estudando profetas maiores 3. Nós vamos estar estudando mais 2 profetas, que será Ezequiel e será o profeta também Daniel. Ok? Então, Jeremias. O nome Jeremias significa elevado por Deus, ok? Dando a entender de forma bastante veemente que Jeremias é uma escolha de Deus, ok? Vamos estar vendo algumas particularidades que envolvem esta escolha, seu chamado para o ministério profético. Ele vai profetizar em meados do ano 627 a 580 a.C. Ambiente histórico que envolve o livro e o ministério de Jeremias. Introdução ao estudo de Jeremias. Dentro do ambiente histórico, entendemos que quando Deus chamou Jeremias ao ministério profético, em 626 a.C., a Assíria, não confundir a Síria com a Assíria. São 2 impérios diferentes, tá certo? A Bíblia fala do império Sírio, ou Síria, e Assíria. Então, nesta época aqui, o império dominante que predominava o mundo daquela época era o Império Assírio, certo? Ele tinha sujeitado o mundo e também vai, de certa forma assim, por um período sujeitar também Judá ao seu domínio, cobrando-lhe tributo. Exemplo, assim como Roma antiga invadiu a Palestina e vai subjugar agora a nação através da espada,
empobrecendo a nação. No Novo Testamento, na época de Jesus, no período aqui, onde Jeremias vai atuar como profeta, o império mundial da época que dominava, que predominava aqui, era o Império Assírio. Ok? Então vamos lá. Isaías, Miqueias, Abacuque, Amós, Oséias e outros profetas também profetizam acerca, tá certo, do cativeiro assírio. Precisa entender que durante um período nós falamos, tá certo, na parte introdutória da matéria de profetas maiores, que no período monárquico Deus vai escolher Saul a pedido do povo, vai constituir Saul como primeiro rei em Israel. Perceba que ele vai reinar 40 anos, sendo que ele começa bem e termina mal. A história diz que no segundo ano do reinado de Saul ele vai ser rejeitado, porque ele vai entrar pelo caminho da desobediência. Ok? Então vamos lá, o que acontece? Neste período aí, Israel, a nação, permanece uma nação una, ok? Que chamamos de Reino Unido. Então, durante esse período aí, a nação... Então, perceba que, durante esse período, a nação ela é conhecida como Reino Unido. Após o reinado de Saul, a Bíblia diz que quem vai reinar e fora constituído por Deus é o rei Davi. Davi vai reinar 40 anos também. Da mesma forma que Saul reina 40 anos, Davi também reina 40 anos. Então, entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, temos aí 80 anos em que a nação permanece entre altos e baixos, entre erros e acertos, como reino unificado. Após a morte de Davi, seu filho Salomão vai reinar em seu lugar. E Salomão, da mesma forma, vai reinar por 40 anos. Então, entre o reinado de Saul, Davi e Salomão, temos aí um período de 120 anos em que a nação permanece como Reino Unido, ok? Permanece assim como Reino Unido. Após a morte de Salomão vai haver uma insurreição, vai haver um descontentamento da nação porque seu filho Roboão vai assumir o trono. Só que Roboão vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, vai desprezar o conselho dos anciões e automaticamente a nação vai se dividir em Reino do Norte, ok? Israel, cuja capital se inicia logo com Siquém e depois com a cidade de Samaria, construída provavelmente por Onri e pelo seu filho Acabe, que foi um dos piores reis que reinaram em Samaria, em Israel, neste período da divisão do reino. E a nação vai se dividir também em outro reino, conhecido como Reino do Sul, Judá, cuja capital seria a cidade de Jerusalém. Durante esse período, no Reino do Norte, Israel, e no Reino do Sul, Judá, vão reinar diversos monarcas. No Reino do Norte vai reinar 19 monarcas, e no Reino do Sul vai reinar também 19 monarcas. Sendo que dos monarcas que vão reinar no Reino do Norte, em Israel, nenhum deles fez o que era reto aos olhos do Senhor. Dos 19 que reinam, ou que iriam reinar no Reino do Sul, em Judá, apenas 8 deles fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto 11 deles fizeram aquilo que parecia mal
aos olhos do Senhor. Então, profetas profetizam que neste período aí da divisão do reino, tanto o reino do norte como o reino do sul, tanto Israel como Judá, vai se desviar do caminho do Senhor. E uma forma de Deus trazer Israel de volta à aliança quebrada e à comunhão com ele, seria usar outras nações como vara de correção para corrigir o seu povo. Então, profetas profetizam que o povo seria levado pelos assírios, e profetas profetizam que o povo seria também levado cativo para a Babilônia. Então perceba que neste período aqui, o reino do norte, Israel, será invadido pelos assírios. Ok? A Síria vai invadir o reino do norte, a capital de Samaria, no ano de 722. Vai invadir Samaria, vai subjugar a nação. Porém, o reino do sul, Judá, permanece entre altos e baixos, ainda resistindo por um período aí de aproximadamente 136 anos, até o ano de 586 a.C., quando vai ser capturado. Durante esse período aí, em Judá, 8 reis vão governá-las. Desses 8 reis aí, neste período aí, a gente observa que Isaías ainda profetiza no reinado de 2 deles, que é o rei Ezequias e o próprio Manassés, seu filho, que vai reinar aí por meio século aproximadamente, 55 anos aí, é um dos piores vezes que a nação de Judá, a capital do Reino do Sul, teve o desprazer de ter. Esta é a realidade. Então, Isaías ainda profetiza durante 2 desses 8 reis e os outros 5 reis que vai reinar, tá certo, durante o período ministerial do profeta Jeremias. Ok? Então perceba que o reino do norte é invadido pelos assírios e a nação, o reino do sul, Judá, permanece resistindo os embates. Então precisamos entender que quem invade Samaria não é Nabucodonosor, não é os babilônios. Quem invade Samaria é o reino do norte, conforme as profecias, tá certo, de alerta, porque é nesse período aí que Deus vai levantar os profetas. Para quê? Para denunciar o povo, ok? Para forçar o povo ao arrependimento, mostrando ao povo que se o povo não voltasse para o Senhor, Deus iria permitir que os inimigos viessem e destruíssem de fato a nação. Então, durante esse período, Samaria vai cair, o reino do norte, e o reino do sul, Judá, permanece resistindo ainda pelo período de 136 anos. Então, durante 136 anos, o reino do sul será invadido o reino do sul 3 vezes por Nabucodonosor. Na primeira leva, na segunda leva e na terceira leva. Então o povo vai para o cativeiro babilônico em 3 fases diferentes. Mas o que me chama a atenção aqui é que o povo vai pela primeira vez. No ano, a gente vai falar mais na frente, de 606 aproximadamente, entre 605 a 606 aproximadamente. Mas mesmo Nabucodonosor levando o povo pela primeira vez, na primeira leva em 606, em vez do povo voltar-se completamente a Deus, o povo não volta ao Senhor, tá certo? Em sua totalidade. É bem verdade que durante esse período aí, entre as profecias de Isaías e as profecias de Jeremias,
o povo tinha sido forçado assim ao arrependimento. Mas infelizmente, mesmo sabendo que o reino do norte, Samaria, tinha caído, o povo do reino do sul parece que não aprendeu com o erro deles. E no ano 606, Nabucodonosor vem e leva o povo para o cativeiro babilônico na primeira leva. Então isso aqui é o contexto histórico do ambiente aonde Jeremias vai profetizar. Então durante esse período aí, Judá vai ser governada por 8 reis. Então se Jeremias ele profetiza durante esse período aí, isso indica que se ele profetiza durante o período desses 8 reis que rei de Judá, logo precisamos entender que Jeremias ele é um profeta do reino do sul. Precisa entender isso aqui. Ele é um profeta do reino do sul, ele é um profeta de Judá. Ele vai profetizar em Jerusalém, ele é um profeta do reino do sul. Ok? Para ficar bem fixado. Então, durante esse período aí, vai reinar Ezequias, em 716 a 686. Ele, Ezequias, ele foi um rei piedoso, que fez grandes obras para manter Judá viva, né? A parte dele, ele fez, ok? Teve os erros, mas também teve os seus acertos, e foi um bom rei. Porém, a nação de Judá, o povo em Jerusalém, não volta-se completamente para Deus no período em que Ezequias reinava. Depois dele, Manassés, seu filho, tá certo? Vai reinar em 696 a 642, praticamente 55 anos, meio século aproximadamente aí. Só que ele vai ser um rei ímpio, vai ser um dos piores reis, dentro do meu ponto de vista, que reinou aqui no Reino do Sul, em Judá, em Jerusalém. A Bíblia diz que ele era um homem agoreiro, ele servia ao sol, à lua, às estrelas, ele era adivinho. Ele vai levantar vários postes ídolos em Jerusalém, tanto nos altos como nos bosques. Vai profanar até o próprio templo, aonde vai, de certa forma assim, adorar a deuses estranhos, e vai oferecer o seu próprio filho ao Deus, a uma divindade, certo? Chamada de Milcom, aonde estudiosos dizem que esse mesmo Milcom é o próprio Baal, é um dos nomes, tá certo? Que são atribuídos a Baal. Outros dizem também que são um dos nomes que são atribuídos também ao deus Maloque ou Moleque, ok? Então depois dele, seu filho Amon vai reinar em 642 a 640, 2 anos aí, quase 3 anos. Só que também era um rei ímpio, que vai desprezar a lei de Deus, que não vai andar no caminho do Senhor. Só que, como Manassés foi um rei mau, que perverteu a nação por um período de meio século, automaticamente, neste período aí, quando Amon, ele sobe ao trono, ele vai ser assassinado. Não vão deixar Amon por muito tempo no trono, porque ele vai ser assassinado. Então, observe que Isaías, tá certo? Olha, Jeremias ele vai profetizar nesse contexto aí, neste período aí, desses reis. Esses reis reinaram durante o período que Deus vai chamar Jeremias para o ministério profético. Sendo que Ezequias e Manassés, tá certo? Eles vão reinar ainda também no período que Isaías atua como profeta também em Judá. Porque tanto Isaías como Jeremias são profetas do Reino do Sul. Reino do Sul, eles profetizam ali em Judá. É bem verdade que suas profecias também terão alcance do Reino do Norte, ok? Sendo que eles profetizam não em Samaria, eles profetizam em
Judá. Não é em Israel, é em Jerusalém. Ok? Então, depois dele, Josias assumiu o trono, depois de Amon, em 640 a 608. Ele foi um rei piedoso. Ele trouxe a sua nação de volta ao livro da lei. O livro da lei vai ser encontrado depois da primeira reforma que Josias faz, ok? No templo. Depois da sua morte, infelizmente a nação ela vai entrar em declínio. E vale salientar que também na época em que Josias reina, o povo, mesmo tendo a primeira e a segunda reforma, mesmo o livro da lei, a adoração, sendo trazido de novo para dentro de Jerusalém, se percebe que o povo não volta-se completamente para Deus. A nação ainda fica levando uma vida de pecado, levando uma vida dúbia, fora da vontade do querer de Deus. Após a morte de Josias, outros ex-ímpios também vão reinar. Está ali, Joacás reinou durante 3 meses seguidos por 3 ex-ímpios. Aí está ali, Jeoaquim reina em 608 a 597. Depois dele, Joaquim e Jeoaquim não é a mesma pessoa, tá certo? Para não confundir. Jeoaquim é um e Joaquim é outro. Então, Jeoaquim, ele vai reinar depois de Acaz, em 608 a 597. Depois, Joaquim vai reinar em 597. Depois dele, Zedequias reina em 597 a 586. Então, durante os reinados de Josias até Zedequias, vamos lá. Isaías profetiza no período de Ezequias e Manassés, ok? Então, depois, Jeremias é chamado na época de Josias até Zedequias, ok? No período que os outros 5 reis vão reinar, ok? Então, vamos lá. Durante os reinados de Josias até Zedequias, um profeta serviu em Judá, aconselhando reis, perceba, reis, porque a monarquia nesse período tinha se corrompido, líderes religiosos, frequentemente perseguidos. O seu nome foi Jeremias. Então, Jeremias vai ser levantado neste período aí. Perceba que o reino do sul, Judá, cuja capital era a cidade de Jerusalém, economicamente e politicamente estavam bem. Tudo estava dando bem. Porém, politicamente e economicamente, mas espiritualmente, a nação estava em calamidade diante do Senhor. Porém, mesmo fora da vontade de Deus, a nação tinha apoio da monarquia, dos profetas, porque na época de Jeremias, tem profetas que vai profetizar, certo? Profeta que profetizava o que o povo queria ouvir, aquilo que o sistema sacerdotal apoiava e aquilo que a monarquia apoiava. Então ele vai ser levantado para advertir a reis, o sistema sacerdotal e os próprios profetas. Ok? Então, durante Josias a Zedequias, um profeta será usado em Judá, em Jerusalém, para advertir o povo. Seu nome será Jeremias. Ok? Então vamos lá. A ascensão do Império Babilônico. A gente precisa, tá certo? Passar por todas essas informações históricas para que você entenda como tudo ocorreu. Então perceba que a nação dominante da época era a Síria. Então Deus vai usar a Síria para subjugar o reino do norte, Samaria. E depois Deus vai usar a Babilônia para subjugar a Síria. E depois Deus usa a Babilônia para subjugar agora o reino do sul,
que será ajudar a cidade de Jerusalém. Então vamos lá. A ascensão do Império Babilônico. O grande rei da Babilônia desfrutou da sua posição como poder no mundo por menos de um século, entre 605 a 539. Então a Babilônia, ela se tornou também um poder mundial naquela época, porque vai ser a Babilônia que será usada para subjugar a Síria. Só que o grande rei da Babilônia vai permanecer como um poder mundial por menos de um século, ok? Pastor, quem foi que invadiu a Síria? Geralmente as pessoas atribuem isso a Nabucodonosor, mas precisamos entender que quem vai ser usado para subjugar a Síria é a Babilônia, mas não por meio de Nabucodonosor. Neste período aí, quem está no trono é Nabopolassar, tá certo? Quem era Nabopolassar? Governador da Babilônia nesse período aí, de 626 a 605. Ele derrotou os assírios e conquistou a independência dos babilônios, ok? Para isso aqui ficar bem fixado. É Nabopolassar, o governador da Babilônia, que vai subjugar a Síria neste período aí, tornando agora o Império Babilônico um império mundial e superpoderoso. Mas o seu filho, Nabucodonosor II, ok? Porque Nabucodonosor não é um nome próprio. Nabucodonosor é um título. Então vamos lá. Então seu filho, Nabucodonosor II, é quem recebe o crédito pela fundação do império. Então vamos entender isso aqui. Quem destrói os assírios é Nabopolassar, pai e governador, pai de Nabucodonosor e governador da Babilônia nesse período. Mas quem funda o Império Babilônico não é Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, ok? Quem vai fundar o Império Babilônico e quem vai receber o crédito por isso, pela fundação, é Nabucodonosor, seu filho, Nabucodonosor II. Então, este mesmo Nabucodonosor, ele é o único rei da Babilônia que a nação teve no seu governo, ok? Como um governante forte. Outros governantes governaram, mas não foi como Nabucodonosor. Ele foi um dos governantes que verdadeiramente foi um governante forte que a nação vai ter. Então, no seu governo, o comércio cresceu muito, a cultura também floresceu e a economia prosperou. Então, Babilônia se torna agora, depois de subjugar a Síria, a potência mundial do mundo nesta época aqui. Então, a cidade da Babilônia, ela agora é fortalecida e ela se torna agora, é conhecida como a líder mundial. Então, a líder mundial agora, nesta época aqui, neste contexto histórico, não é mais a Síria, porque a Síria vai cair pelas mãos dos babilônios. Eles vão agora ter domínio sobre o mundo da época e será agora a potência mundial. Então perceba que neste período agora histórico sempre houve guerras entre as nações por conquista de território, por poder. Então o que acontece? Em 689 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, ele agora vai destruir a Babilônia. Então perceba,
que a Síria antes era potência mundial, Nabucodonosor vem e destrói a Síria, tornando agora a Babilônia a líder mundial. Mas no ano de 689, agora Senaqueribe era rei da Síria, e ele agora com seu exército, ele vai destruir a cidade de Babilônia e vai tomar novamente a dependência para os assírios. Então, neste período aí, ele vai emitir uma lei exigindo que Babilônia não seja mais edificada. E esta lei aí permanece, tá certo? Por um período de 70 anos. Então, Babilônia vai ser destruída e vai estar em ruínas pelo período aí de 70 anos. 70 anos. Só que o filho de Senaqueribe, Esarhaddon, ele vai cometer um grande erro, um grande equívoco, porque a Síria agora vai subjugar a Babilônia e os inimigos da Síria, os babilônios, muitos deles serão reféns de guerra e vão conviver com os assírios durante o seu reinado. Então o que acontece? Na época agora de Esarhaddon reinar, o filho de Senaqueribe, ele vai revogar essa lei e ele vai reconstruir Babilônia. Então, Esarhaddon, ele vai reconstruir a cidade que era dos inimigos. Por quê? Porque a cidade de Babilônia era uma cidade magnífica, era uma cidade grandiosíssima. A estrutura daquela cidade era algo fenomenal. Nós vamos ver algumas imagens, tá certo? Da Babilônia antiga nesse período aí, você vai ver que era uma estrutura magnífica, o poder arquitetônico era algo extraordinário. Então ele vai novamente reconstruir a cidade de Babilônia, só que este foi um engano fatal, pois a cidade logo cresceu e evoluiu em um império que veio a destruir os assírios. Então perceba, ele vai construir a cidade de Babilônia, vai fazer desta cidade um grande império, uma potência mundial, e os próprios babilônios vai destruir os assírios e tomar a liderança governamental do seu país, o país da sua época. Então veja só a besteira que Esarhaddon faz. Então durante os 18 anos de reinado de Esarhaddon, o poder assírio decai rapidamente. Pesados impostos eram cobrados do povo para pagar pelos projetos de construção da nação e suas expedições militares. Era muito comum Esarhaddon, tá certo? Fazer campanhas militares. É o mesmo pensamento de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande queria governar o mundo, isso é, que governou muitas nações. Só que eles, os assírios, saíram em grandes companhias militares. E se uma multidão em massa sai da cidade, tá certo? O poder, ele decai. Entendeu? De certa forma, assim, foi uma fraqueza de Esarhaddon. Enquanto os líderes militares eles estavam em campanhas, a cidade fica mais vulnerável, porque os babilônios vão resolver tomar a nação. Então, quando os assírios saem em campanhas, nesse período, os inimigos estão lá. Então, vai haver uma rebelião neste período aí de campanha, na época que Esarhaddon está reinando sobre a Síria, e agora dominou Babilônia. Neste período agora, há uma rebelião, e os babilônios vai agora tomar a força a cidade que dantes era deles. Então, em 612 a.C., os babilônios se aproveitaram da fraqueza da Síria e saquearam a sua capital, Nínive, evento que
sinalou o fim do Império Assírio, ok? Então Jeremias, ele vai profetizar dentro deste ambiente histórico e político. Neste período aí, Judá, tá certo? Torno a dizer, economicamente está bem, politicamente está bem, mas espiritualmente está mal. Tanto o sistema sacerdotal, profético e os líderes tinham se corrompido. Então vamos lá. Tá aqui, ó, as datas, tá certo? E as informações que a gente vai passar para vocês vão acompanhar, ok? E a gente vai encerrar a aula de hoje com essas informações e próxima semana nós vamos dar assim continuidade. Essa aula aqui vai servir, tá certo? Tanto para os alunos online, porque essa aula está sendo gravada especialmente para eles, mas também você que é aluno do presencial, que perdeu a aula, não pôde vir durante a semana devido ao trabalho, você pode ter acesso ali no nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito também se inscreve lá, tá certo? Para dar uma força e fortalecer ali o nosso canal. E vai ter acesso assim às aulas e não vai perder o que você não viu assim na aula presencial. Então vamos lá. Está aqui as informações. Houve a divisão do reino, depois da morte de Salomão ali, 930 aproximadamente. As datas são aproximadas, não são dadas com exatidão. Então a nação se divide: reino do norte Israel, reino do sul Judá. A Síria invade ali o reino do norte, Israel em 722, ok? E faz agora o povo opresso. O povo agora será oprimido pelos assírios. Depois, em 606, houve ali a primeira invasão dos babilônios, através de Nabucodonosor. Depois, na segunda vez, ele vem em 596. Depois, 10 anos depois, ele volta em 586. E em 536 é o fim do cativeiro. Então, o cativeiro começa em 606 e termina em 536, que equivale a 70 anos de cativeiro babilônico. Então vamos lá. Nesse período aí, em 739, Isaías está profetizando. Miqueias em 733, e ambos advertem ali o reino do norte, Judá, que seria exilado ali em 722. Então Isaías e Miqueias também profetizam acerca desses acontecimentos. Abacuque em 621, ele profetiza que o povo será levado ali, tá certo? Para a Babilônia, para o exílio. Ok? Depois vem a primeira fase ali, 605, 597, 586, primeira, segunda e terceira fase do cativeiro babilônico. É aqui que a gente precisa entender, tá certo? Alguns alunos perguntam a mim, pastor, Jeremias, ele foi para o cativeiro babilônico, porque tem uma linha de estudiosos que diz que ele foi. Veja só, a linha mais forte que temos de informações é que Jeremias provavelmente ele não foi para o cativeiro babilônico, ele vai para o Egito contra a sua própria vontade. Sendo que Jeremias, ele vai profetizar, tá certo? Durante a primeira, segunda e terceira fase. Então, ele é um profeta que profetiza antes do cativeiro. Ele é quem Deus vai usar e vai dizer de forma bastante clara que o povo, se não voltar para o Senhor, se não obedecer, vai para a Babilônia. Deus vai usar a Babilônia como vara de correção para corrigir a nação. Ele é o profeta que vai falar dos 70 anos de cativeiro de uma forma mais explícita. Jeremias, ok? Então, o que acontece? Jeremias, ele profetiza antes, e ele
vê a primeira invasão, 605 a 606. Ele vê Nabucodonosor vindo e invadindo Judá, Jerusalém. Só que Nabucodonosor ele não vai destruir a cidade, ele não vai destruir o templo, ok? Ele vai vir e vai levar os jovens de 20 a 25 anos de idade. Neste período aí, vai para o cativeiro. Daniel, Ananias, Misael e Azari e outros nobres para trabalhar em Babilônia, a serviço do rei Nabucodonosor. Jeremias vai presenciar e vai continuar profetizando. Perceba que o povo, eles recebem a primeira invasão, Jeremias continua profetizando e o povo, em vez de voltar-se para Deus, continua de forma irredutível. Vale salientar que neste período houve pessoas que não se dobraram dentro do sistema, mas era a minoria. Assim como houve o remanescente nas profecias de Isaías, também houve o remanescente nas profecias de Jeremias. Então, veja só, ele está lá na primeira invasão e ele está também na segunda invasão. Então, nessa primeira invasão, Daniel e seus amigos vão para a Babilônia e Jeremias presencia tudo isso aí. Depois, em 597, Nabucodonosor vem novamente contra Judá, contra Jerusalém. Leva Ezequiel, porque ele vai ser um profeta do cativeiro, tanto ele como Daniel. A gente vai falar acerca deles em aulas posteriores. Então, o que acontece? Na segunda fase, em 597, Ezequiel vai, e ele vai profetizar dentro do exílio babilônico. E Jeremias vai ver esta segunda invasão. O tesouro vai ser levado à casa do Senhor, tá certo? Aquilo que é de preciosidade. E uma multidão em massa vai ser levada, tá certo? Para a Babilônia, na segunda fase. E 10 anos depois, em 586, Nabucodonosor volta novamente e leva o povo cativo para a Babilônia. Então isso indica que Jeremias ele vai presenciar a primeira invasão, a segunda e a terceira e última invasão. Perceba que durante esse período aí Jeremias está profetizando. Se você observar o capítulo de número 18 do livro de Jeremias, Jeremias terá uma visão da casa do oleiro, uma visão muito comentada pelos pregadores da atualidade. Só que Deus leva Jeremias nesta visão para ver o oleiro trabalhando nas rodas com o barro. E depois, olha Jeremias, eu tenho o poder de fazer de Israel uma nova nação. Entendeu? Assim como o oleiro tem poder sobre o barro, eu tenho poder sobre vós. Ok. No capítulo de número 19, perceba que depois dessa visão, Deus vai dar uma ordem a Jeremias, literalmente falando. Deus vai dar uma ordem a Jeremias. Olha, Jeremias, vai no mercado e compra uma botija de barro. Deus dá a visão no capítulo 18. E no capítulo de número 19, Deus pede para que Jeremias compre uma botija de barro. E ele diz, olha, Jeremias, você vai quebrar esta botija. E quando Jeremias joga a botija de barro no chão, essa botija ela vai ser espatifada. Assim seria Judá, assim seria Jerusalém, que seria totalmente quebrada e derrotada pelos babilônios. Porque quando ele vem, Nabucodonosor, em 586, ele vai agora destruir o templo, ele vai destruir a cidade, muita gente vai morrer. A Arca da Aliança, ela vai ser perdida até hoje, ninguém sabe onde é que está a Arca da Aliança. É onde Jeremias vai sentar e vai começar a chorar. É onde começa agora as lamentações de Jeremias, ok? Então, este aqui é o contexto histórico do livro, tá certo? Esta é a nossa aula de hoje. Então, os alunos assistam o vídeo, tá certo? De forma cuidadosa. Leiam o material didático e qualquer dúvida na próxima aula, tá certo? A gente vai tirar tanto para os irmãos do presencial como para os irmãos do online, amém?
Deus abençoe a todos vocês.